Bom dia, pessoal! Novamente estou aqui e é um prazer e uma felicidade poder passar a minha mensagem para vocês, na esperança de criar um mundo melhor para você e para todos nós. Sempre falando da importância da alimentação vegana integral na saúde. Isso porque a maioria de nós não nos damos conta do poder das plantas. Hoje, então, eu vou falar sobre os mitos mais comuns sobre a alimentação vegana, tais como leite e cálcio, carne e proteína, o que comer e a comida não tem sabor. Muitas pessoas pensam todas essas coisas todas as vezes que a gente fala que é vegana. E não, isso não é verdade. Todos esses mitos já foram debancados cientificamente e experimentalmente. E eu sou uma prova disso. No momento do bate-papo de hoje, vou conversar com uma amiga que já é vegana há vários anos. E ela vai contar para vocês por que ela buscou essa alimentação. As dificuldades que ela teve no início e ainda tem, porque ainda hoje, mesmo sendo vegano por vários anos, a gente sempre encontra as dificuldades no caminho. Somos muito radicais para uns e pouco radicais para os outros. E como que ela, supera essas dificuldades. E no momento da receita, eu vou fazer uma receitinha super gostosa. Fica sentadinho aí que eu já volto daqui uns minutinhos. Olá, pessoal! Mandando um grande abraço daqui do meu estúdio no Canadá para vocês que estão me assistindo. E é claro, como sempre, é uma honra e um prazer levar até vocês a minha mensagem, sempre com o objetivo e esperança de criar um mundo melhor para você e para todos nós. Claro que eu quero agradecer imensamente a Vai TV por me dar essa oportunidade de estar aí no Brasil com vocês. E, sem dúvida, sem a sua atenção e o seu interesse, não haveria este programa. Então vamos lá falar hoje sobre os mitos da mudança alimentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que as dietas veganas integrais têm sido muito estudadas. E como você que tem visto os meus programas, eu procuro mostrar a parte científica para que não haja dúvidas que esta alimentação é a melhor para a nossa saúde. Porque já existe evidência científica de que este tipo de alimentação apresenta o maior índice de prevenção e cura das doenças que mais matam na sociedade de hoje, incluindo a doença de Alzheimer, o câncer, a diabetes, as doenças cardíacas, o colesterol alto, cataratas, doenças de Crohn, pedra nos rins, diverticulites, reumatismo, úlceras e várias infecções. Eu faço parte deste grupo de estudos onde milhares de pessoas relatam seus sucessos. Cada dia tem no mínimo uma nova história nos grupos que eu frequento. Pessoas como eu e você que estavam se alimentando da forma convencional que nos foi ensinada desde a infância, mas que resolveram, como eu, experimentar um caminho diferente do que o sugerido pela sociedade médica atual. Leio centenas de casos de cura, desde diabetes até cânceres, acreditem. Mas, para isso, é preciso reciclar completamente a forma de se alimentar. Então, parafraseando o Dr. Michael Greger, que é um dos meus ídolos, eu vou mostrar ele para vocês aqui. Se essa dieta é capaz de prevenir e até curar todas essas doenças que eu mencionei, não seria lógico que esta fosse a dieta recomendada pelos nossos governos, médicos e por toda a nossa sociedade? Isso porque a dieta vegana integral também tem um efeito positivo
em outras coisas, como na gordura abdominal, acne, envelhecimento, alergias, asma, celulite, QI na infância, eczema, esclerose múltipla e muito mais. Mas eu sei que é assustador pensar em não comer mais carne, frango, peixe ou leite e queijos. E sei também que para a maioria das pessoas, estes são os alimentos mais comuns de suas dietas. E se você é uma dessas pessoas, ou se você conhece alguém que come principalmente alimentos animais, por favor, assista o meu programa e veja as alternativas que existem. Se você perdeu os programas anteriores, assista no YouTube, eles estão todos lá. Caiu o link para você acessar. Eu garanto que você não vai passar fome e vai impedir seu corpo de ficar com muitos problemas de saúde no futuro, além de economizar na conta do supermercado e da farmácia. Batendo na mesma tecla, quando comemos carne e outros produtos animais, estamos, na verdade, reduzindo a nossa vida útil. Isso porque a carne dos animais contém alta quantidade de gordura saturada, gordura trans, ácido araquidóquino, dióxido de enxofre e ferro Heme, que na verdade é o mais difícil de ser absorvido pelo corpo dos humanos. Muitas carnes, peixes, laticínios e ovos também contêm grandes quantidades de antibióticos, toxinas industriais, mercúrio e outros metais tóxicos, inclusive xenoestrogenos nos peixes e carcinogênios nas carnes. Lembre-se que as carnes de hoje são muito diferentes das carnes de 100 ou 50 anos atrás. E também a quantidade de produtos animais que consumimos hoje em dia cresceu muito, como vocês podem ver nos gráficos aí na tela. Estamos consumindo um excesso de calorias e fazendo cada vez menos atividades físicas. Você pode então avaliar os danos que os produtos animais causam em nosso corpo quando os consumimos. E são danos que se acumulam pouco a pouco e muito frequentemente só percebemos os resultados desse prejuízo quando já estamos altamente contaminados ou doentes. Mas então a pergunta, se tivermos já com grandes concentrações dessas toxinas no corpo, será possível reverter? A resposta simplificada é sim, um grande sim. Você sempre pode passar a comer alimentos vegetais integrais e eles sempre vão fazer milagres no seu corpo. Algumas coisas vão demorar um pouquinho mais, mas tenha certeza que você vai ver resultados positivos. Muitos dos mitos que se arraigaram em nossa sociedade estão relacionados com a necessidade do consumo de leite de animais. Isso porque em algumas situações do passado, onde havia falta de alimentos ou escassez de nutrientes, o leite animal era usado para trazer as pessoas enfraquecidas rapidamente para uma condição de saúde. Mas estas situações estão longe das condições da maioria das pessoas no dia de hoje. Isso porque alimentos vegetais integrais são facilmente transportados para o mundo diariamente e os mercados normalmente oferecem uma grande variedade de opções. Além disso, os alimentos vegetais também podem ser usados para reverter casos de malnutrição e são muito mais eficientes e geram menos problemas de saúde. Muitos estudos demonstram que os veganos têm maior concentração de proteína no sangue do que os onívoros. Isso porque os veganos que comem alimentos integrais absorvem quantidades adequadas de proteína. A proteína melhor absorvida pelos humanos é aquela proveniente dos vegetais, tais como leguminosas, verduras, nozes e sementes. A proteína é necessária em quase todos os tipos de células do corpo humano, mas um excesso dela causa problemas nos rins, gota e aumenta o risco de muitas doenças crônicas. Com relação ao leite animal, especificamente, os mitos mais comuns
convicção de que o leite é necessário para construir ossos fortes. Na verdade, os estudos demonstram que os veganos têm ossos mais saudáveis do que os onívoros. No entanto, a indústria do leite nos Estados Unidos gastou bilhões de dólares durante muitos anos para construir essa crença que hoje está totalmente debancada por um grande número de estudos científicos feitos em mais de 70 mil indivíduos no mundo, acompanhados por vários anos. E o que se observou foi que meninas que consumiam grandes quantidades de cálcio proveniente de laticínios eram as que mais tinham risco de fraturas. Também já foi debancada a informação de que o leite é um alimento natural perfeito. Também verdade é que os bebês não precisam mais tomar leite depois de serem desmamados do peito ou fórmula. Ao contrário, o consumo de leite animal na infância está ligado a doenças de cólica e diabetes tipo 1. Se você não viu o meu programa sobre alimentação infantil, vale a pena conferir no YouTube. São 2 partes, tá, gente? Assim, é importante lembrar que o leite animal é perfeito para o animal que ele foi produzido, ou seja, o leite de vaca é perfeito para os bezerros, o leite de girafa para as girafinhas e o leite humano para os bebezinhos humanos. O leite animal também foi promovido como saudável para o coração. E também é verdade que ele é um dos produtos que mais contribui para o entupimento das artérias devido à grande concentração de gordura saturada. Então, quais são os substitutos que podemos usar que serão mais saudáveis que as carnes e líquidos dos animais? Como sempre, você adivinhou, a resposta é verduras, legumes, frutas, sementes, nozes e grãos integrais. Há muitas maneiras de preparar esses produtos. A nossa sociedade ainda é relativamente inexperiente nesta tarefa. Mas vale a pena procurar e se informar e usar a sua criatividade para criar os alimentos que você gosta, usando ingredientes vegetais integrais ao invés das carnes e líquidos dos animais. Comece agora a pesquisar. Inspire-se nas receitas que eu passei já no passado e crie a sua própria receita. Mas não se mexa daí. Daqui a pouco eu volto com o nosso bate-papo de hoje. Pessoal, a minha convidada de hoje é a minha amiga Ernie, que já é vegana há vários anos, e ela vai contar para vocês por que ela decidiu ser vegana. Então, Ernie, fala para nós por que você decidiu trocar a sua dieta e como que essa mudança afetou a sua vida. My name is Ernie Ballet, and I became a vegan in 1999. Unbeknownst to me, my daughter was on the same path, and I guess we got to talking one day to realize we were on the same path at the same time. So that was really good. E como é que você comia antes de se tornar vegana? The general North American diet, meat, potatoes, veggies, salads, that kind of stuff. Not worried about sugar or oils or any of that. Just normal stuff. Então fala pra nós por que você decidiu trocar a dieta e ficar vegan em 99. I was reading this book called Diet for a New America, and it's by John Robbins of the Baskin & Robbins ice cream family. And in there, he took each chapter, dealt with a different animal. And he would tell you about the animal and how smart the animal was. And then the sad part came, because then he would tell you how animals are raised, like for instance chickens in little tiny metal cages where their claws end up gripping because they have no room, that their beaks were chopped off, all kinds of disgusting things like that. Also, they thought chickens are just dumb, right? So they put a duck egg under a chicken and thought, well, the chicken's going to hatch this, and yeah, well, when the bird actually hatched, the chicken led the duck
down to the pond. Oh. So, you know, animals are very smart, and the worst part for me was the way animals were raised with the antibiotics and the hormones, and to get them to market as big and fat and fast as they could just disgusted me, and I didn't want that in my body, so I started out for health reasons, and have continued ever since. Quando você mudou a sua dieta para uma dieta vegana, isso foi gradual ou radical? E essa mudança foi difícil de implementar? For me, I started out being vegetarian, so I would still eat eggs, and I never did like milk. It always made me feel funny. Ice cream, same thing. Actually, eggs too. But I finally thought, well, you know, if we're going to go, I'm going to go the whole way. I don't like that other stuff anyway. Cheese made me sick as well. So it was really an easy switch from the meat, potato, vegetarian switch over to vegan right away. And difficult? Not particularly. It takes a little time, especially if you're buying anything that's packaged or canned, because you have to read ingredients. And it's only through the reading of the ingredients that you realize what's in things. And for a while then you realize, I gotta check everything. And then before you know it, you know the things that you can buy, so it's not a big deal anymore. E qual foi a reação da tua família quando você adotou uma dieta vegana? Well, I'm not sure how my daughter felt about it. I can't remember when we had the discussion as to that we were on the same path. My son and his wife were actually vegetarians for a period of time until she took cooking classes, and then she was bringing home things like chicken, and you know, it just fell away. So nobody was terribly, you know, shocked or anything. And you know, other than my sisters, that's a whole different story. My children were fine. My sisters, oh my God. Você notou alguma diferença na sua saúde? I definitely lost weight, which was a good thing. Without trying? Yeah, certainly without trying. Yeah. I rather enjoyed experimenting with foods and what I could put together, and spices and so on that enliven your food. So I quite enjoyed it and felt good about it. Você sente falta de alguma comida vegana ou de algum alimento que você não pode mais comer? I don't really miss it. I know that there's a lot of faux things in the vegan world, but to me most of those things, well, all of those things are processed, and I try to stay away from processed foods. I try to stay with the whole food and experiment. I love doing that. E se você pudesse dar uma sugestão para as pessoas que estão nos assistindo e pensando em mudar a dieta, o que você diria? I would say go slow. I mean, for me it wasn't a big deal, but it could be if you're really a meat and potatoes kind of person. So go slow. Introduce one thing at a time. Say you cut out dairy, for instance. That could be a big boon to your health regardless of whether or not you ever became a vegan or vegetarian, because there's a lot of health benefits from not eating dairy. And there are, well, okay, if we get into the faux part, cheeses, and for instance, I know my daughter said she couldn't be a vegan because, you know, she couldn't give up her cheese. Well, she has since given up her cheese. But some of the products that are representing cheese are quite tasty, and so you don't have to miss anything really. So I would go slow and then just gradually delete one thing until you're comfortable with that, and then continue until you get to the point where you want to be. É um prazer te ter aqui e vamos torcer para que a nossa forma de se alimentar também seja boa para as pessoas que estão nos assistindo. Não saia daí que eu já volto com as receitas de hoje. E eu vou agora preparar torta fria de batata doce e beterraba. Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma torta fria que é muito rápida e fica muito gostosa. E os ingredientes são beterraba, batata doce, espinafre,
azeitonas, aqui um pouquinho do caldo de azeitona, leite de amêndoas, e esse creme aqui foi um creme que eu fiz anteriormente, que é castanha de caju com chia, semente de chia e alho temperadinho. Então o que eu vou fazer? Eu já estou aqui com a água fervendo, vou colocar a batata doce para cozinhar no vapor. Vai demorar uns minutinhos apenas. A gente vai deixar ela cozinhar. Quando ela estiver cozida, nós vamos passar ela na água gelada. Vocês já vão ver. Agora, a batata doce já está cozida, como vocês podem ver, no vapor. Eu vou passar ela para a água gelada para parar o cozimento rapidamente. Ela fica firme, ela não fica mole. Aí eu vou usar a mesma água que já está fervendo para cozinhar a beterraba, tá? Também vai ser cozida no vapor por alguns minutos para ela ficar cozidinha, mas firme. Vou colocar no prato aqui pra gente usar na torta fria, tá? Eu não coloquei nenhum tempero, é só o gosto da batata em si, para vocês verem como é interessante a gente aprender a comer sem muitos temperos. Essa batata, gente, eu comprei já assim, mas se você tiver um daqueles aparelhinhos de espiral, dá para fazer em casa, dá para cortar em casa. Ela fica muito bonita, dá para usar de várias formas, dá para fazer macarronada com batata, ou com abobrinha, ou com beterraba. Tem vários produtos que dá para fazer macarronada que não vai glúten daí, e você só bota um molho em cima. Aqui eu vou fazer uma torta fria hoje. Então vocês estão vendo aí que eu usei a mesma água do cozimento da batata doce para o cozimento da beterraba, só que eu fiz a beterraba depois, porque a água fica vermelha, eu não quero que fique a cor vermelha na batata doce. E agora eu vou fazer o mesmo processo, também vou utilizar a mesma água para a beterraba e cortar o cozimento dela na água gelada, tá? Que tá aqui a minha água gelada. Ó, agora a beterraba já está cozida. Então nós vamos colocar ela aqui. Eu vou colocar de novo no prato para mim utilizar ela agora na torta fria. Ela já está resfriada. Então essa foi a primeira etapa para nossa torta fria, que foi cozinhar a batata doce e a beterraba no vapor e blancher, né? Passar ela na água gelada para cortar o cozimento, mas ela ficar ainda firme. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar a metade desse potinho aqui no leite de amêndoas, porque fica com o tempero da azeitona, né? Fica com aquele salgadinho da azeitona no leite. E vou colocar a primeira camada do pão, que é um pão de sanduíche, cortado sem a casca, ó, e cortado na horizontal, né? No comprimento. Eu vou então molhar o pão de sanduíche com o leite de amêndoas temperado com um pouco da água da azeitona. A seguir vamos colocar creme de castanha de caju com semente de chia, temperado com alho. Tem um pouquinho de sal, bem pouquinho, viu gente? Porque eu não costumo colocar muito sal. E não coloquei pimenta nesse aqui porque vai ter um pessoal aí que não gosta de pimenta, mas normalmente eu gosto de fazer bem temperado. E a seguir eu vou fazer uma camada verde. Essas folhas de espinafre já foram lavadas e eu sequei depois para elas ficarem bem sequinhas. Então vamos colocar as folhas de espinafre aqui para ficar colorido também, né? Fica bonito. Quando a gente olha assim e vê todas essas cores, fica muito bonito, além de gostoso, claro. Então essa é a primeira camada, só espinafre. E eu vou passar a segunda camada, a segunda fatia de pão, né? Leite de amêndoas, temperado com a água
das olivas. E desta vez eu vou colocar a batata doce. Olha que bonito, gente, que fica. E fica muito gostoso. E um pouco de azeitonas. Em vez de fazer aquela tradicional torta fria de frango, que tem maionese, que tem frango, que tem leite, a gente faz essa aqui agora, que é mais saudável. Aí colocamos mais uma fatia de pão, novamente molhamos com leite de amêndoas temperado. Dessa vez eu vou colocar a beterraba. E aí também, ó, gente, essa beterraba e essa batata doce eu comprei no supermercado assim, já cortada. Se você tem uma maquininha, você compra uma maquininha dessas, você pode fazer um negocinho aí para vender também, para vender já cortadinho, né? Vamos botar mais um pouquinho de azeitonas aqui. Mais uma camada de pão. E eu vou colocando aqui mais uma camada de pão. E vou adicionar uma camada do espinafre. Então vamos colocando aqui espinafre. De novo. Porque fica muito colorido com o laranja, o vermelho e o verde. E o vermelho e o verde ficaram entre cor de laranja e o vermelho, ou seja, o verde do espinafre nas extremidades, né? Agora só mais um pouquinho para o pão ficar mais macio. E passamos agora mais uma camada aqui desse creme. E agora a gente enfeita com beterraba e batata doce. E fica um carnaval realmente, de cores, sem nenhum colorante, né? Fica super gostoso. É um sucesso, porque é gostoso, é bonito. Então aqui está a nossa torta fria de batata doce, beterraba, espinafre e azeitonas. É isso aí. Fica uma delícia. Agora vai para a geladeira até a hora de servir.